Queridos, hoje é o segundo dia da série Reconectando Gerações. Semana passada Deus nos deu uma porção e hoje não é diferente. Deus me deu uma palavra e eu creio que essa palavra ela vai incomodar um pouco a gente. Ela vai incomodar. E o dia que você vier aqui a palavra do Senhor só massagear você é porque o negócio está mal aqui. Tá bom? O negócio de massagear não é muito com o evangelho, não. O evangelho é para confrontar. Massageia, alegra, promete, né? Tem promessa, mas é para confrontar. Eu sempre falo aqui que eu prefiro ver gente de joelho do que pulando. Porque quem está de joelho é porque está realmente entendendo a mensagem do evangelho, tá? Quando nós lemos o texto, esse texto que vamos ler, pode colocar na tela, deixa eu começar hoje bem tradicional, lendo o texto, né? E põe os 5 também, por favor, primeiro. Isso. Vamos ler ao som de 3 os 2 versículos, por gentileza. 1, 2, 3. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E glória a Deus. Gente, esses 2 versículos estão definindo o fechamento do Antigo Testamento. Malaquias, ele profetizou por volta de 430 antes de Cristo, 432. E Malaquias foi o último profeta inspirado por Deus no Antigo Testamento. E depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio 400 anos. Quantos anos? 400 anos antes que surgisse o primeiro profeta do Novo Testamento, ou o último profeta da lei, embora Novo Testamento, mas o último profeta da lei, chamado João Batista. Malaquias termina esse livro com uma profecia. E essa profecia, ela precisa ser muito bem compreendida pela igreja. Malaquias, como eu disse, foi o último profeta do Antigo Testamento. Há mais ou menos 100 anos antes, eles haviam saído de 70 anos de cativeiro. Esse povo que Malaquias está profetizando, foram libertos no ano de 538, porque eles haviam ficado 70 anos na Babilônia. E ali dentro da Babilônia, eles aprenderam culturas diferentes. Porque a Babilônia tinha o costume de fazer uma inculturação no povo. Traziam o povo e misturavam esse povo com os babilônios. Esse povo que já estava misturado com os babilônios, agora se misturava com outros povos de outras tribos e nações que eram trazidos ali. Então os babilônios faziam isso, pegavam a sua cultura e ia, incutindo em cada um desse povo. Tá? Ia misturando, fazendo uma mistura para que esse povo se parecesse mais com eles. E esse povo ficou 70 anos lá. Imagine, quem entrou com 20 anos, agora depois de 70 anos, está saindo com 90. Existem pessoas que nasceram ali dentro, como o profeta Ageu, ele nasceu dentro do cativeiro babilônico. E depois desses 70 anos, eles foram libertos. Passados 100 anos, esse povo ainda não tinha se restabelecido completamente. Passados 100 anos que Malaquias agora profetiza, Malaquias está vendo no meio do povo injustiça social, indiferença entre as pessoas, tá? Corrupção de governantes e principalmente no meio dos sacerdotes. Corrupção geral no meio do povo dele, que saiu do cativeiro e agora está na sua terra já há 100 anos, e não conseguia se restabelecer. Eles haviam retornado de 70 anos do cativeiro babilônico, dentro da Babilônia, mas ali dentro eles viveram com 3 povos diferentes, só que governaram eles, fora os que vieram, de guerras perdidas. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou eles cativos para a Babilônia.
Depois, passado um tempo, os medos derrotaram os babilônios e assumiram, e o povo estava lá dentro. Depois os persas vieram e dominaram, e esse povo lá dentro. Então cada um que veio com a cultura diferente, dominou sobre o povo judeu durante 70 anos. Em Malaquias, no capítulo 4, lá no começo, tem um versículo que diz que eles precisavam se lembrar das leis de Moisés. Vê se é o 4, por favor, olha aí, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, o qual são estatutos e juízos. O povo, depois de 100 anos que havia voltado do cativeiro, não conseguia voltar à palavra de Deus. Não conseguia. Então agora, ele está dizendo para o povo, ó, vocês precisam voltar aos estatutos, ao que Deus havia dito, tá? Porque Deus vai chacoalhar a terra. Antes disso, versículo 5, ele vai enviar Elias, tá? Vai enviar Elias. Aí alguém pode perguntar, mas Elias já não tinha sido levado para o céu? Tinha. Quando ele fala enviar Elias aqui, essa palavra Elias se cumpre em João Batista. Porque em Lucas 1,17 está escrito lá que João Batista veio na unção de Elias, preparando o caminho do Senhor. Então era algo profético, tá certo? Para aquele tempo, mas que também serve para a gente hoje. Então aquele povo estava vivendo um momento, sabe, de muita corrupção. Ninguém mais olhava para as leis. Eles haviam se esquecido das leis de Moisés e estavam abandonados, sem ter onde morar e como mendigos depois de 100 anos. Totalmente perdidos, Aurel, tá? Eles perderam o cuidado, perderam o afeto, perderam o carinho, perderam o respeito. Os sacerdotes, tá? E empresários daquela época viviam em casas suntuosas, sabe? Ricas, maltratavam os pobres e abandonavam, desprezavam órfãos e viúvas. A injustiça era total, tanto que Malaquias denuncia isso nos primeiros capítulos. Ok? Denuncia. Nos primeiros capítulos, essa corja que usava o nome de Deus para pedir dinheiro. Eram sacerdotes da igreja, líderes, que em nome de Deus recolhiam dízimo, mas não devolviam nada para o povo. Só muda... Em alguns casos, só muda a época, mas parece algo que a gente vê hoje. O que acontece com governos que é imposto, imposto, imposto e não tem retorno nenhum para o povo. Era assim que era feito também. Tudo isso, sabe, debaixo do nariz, me perdoe a expressão, da tutela de sacerdotes e sumos sacerdotes. Cobravam e não devolviam nada, não investiam, não cuidavam de órfão e nem de viúva. Eles estavam totalmente, o povo estava totalmente desconectado. Pais, filhos, famílias, parentes. E antes de eu entrar no texto, naquilo que espiritualmente Deus me deu, eu quero passar para vocês algo que eu colhi. Eu busquei algo para que você entenda que a nossa preocupação é com a sua alma, mas também é com o seu emocional. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém, mas eu quero mostrar para você que a igreja tem que se preocupar com a saúde emocional também, ok? Também com a saúde física, financeira da igreja e do povo. Amém? A nossa prioridade é espiritual, mas eu quero que você entenda que nós temos essa preocupação, tá? De buscar e pesquisar algo para que você compreenda que eu não vou ser irresponsável de chegar alguém aqui com câncer, orar por você depois de uma semana, orar por alguém depois de uma semana a pessoa continuar com câncer e eu falar para de tomar seu remédio. Não, eu não sou irresponsável, ok? Eu não sou irresponsável. Jesus já curou câncer aqui, Jesus já operou milagre já. Agora, não é porque já aconteceu que eu vou falar para tomar seu remédio. Tá certo? Não. Então, eu quero passar para você alguns dados colhidos dentro da psicologia, dentro da psicanálise,
e dentro da psiquiatria, sintomas para que você que é pai, avô, tio, tia, para que você compreenda, entenda e perceba alguns sintomas desses no sobrinho, neto, sabe, bisneto, filho, filha, e saiba o que está acontecendo, onde está o problema. Escute, é rápido, eu vou ler, não vou ficar explicando, tá bom? Porque você é inteligente e vai entender rapidinho. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eles estavam por essa questão, sabe, tá? A desconexão entre pais e filhos é um fenômeno, gente. É um fenômeno que não é privilégio ou falta dele só de lá, é de hoje também. É de hoje também. Muitos pais não conseguem fazer essa leitura nos filhos. E às vezes ficam sofrendo. E a desconexão só aumenta. Só aumenta e o desespero só aumenta. E leva para a igreja, para o pastor orar. E às vezes o pastor não consegue detectar também, porque não tem um preparo para isso. Tem hora que nos falta. Ninguém sabe tudo. Ninguém é bom em tudo. Então a gente tem que procurar, sabe, maneiras para poder identificar esse tipo de coisa. Tá certo? Dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Depois eu quero pregar para que possamos unir essa questão clínica e espiritual, porque aqui não tem nenhum herege, amém, gente? Aqui não tem nenhum alucinado, tá bom? Não, nenhum herege, nenhum alucinado, nenhum fanático, que tudo é Bíblia. Não, tem coisa que você precisa ir no médico, tem coisa que você precisa ir no psicanalista, no psicólogo, tem coisa que você precisa ir no psiquiatra, tem coisa que nós precisamos fazer uma terapia. Tem hora que nós precisamos conversar com alguém. E conversar, ser ouvido é uma terapia. Às vezes a pessoa vem conversar comigo e fala, depois de 1 hora, quando eu vou ajudar, a pessoa já pronto, já está resolvida. Eu não fiz nada, mas só me prontifiquei a ouvi-la. Diga para quem está ao seu lado, tem alguém perto de você precisando ser ouvido. Dá para dar um glória? Então cada foco que eu vou falar aqui, tá? Ele está direcionado a uma área. Psicologia, sintomas da falta de conexão, tá bom? A psicologia, ela foca na questão interpessoal, ok? Foca na questão interpessoal, no comportamento e no desenvolvimento emocional. Comportamento e desenvolvimento, é diferente da psicanálise, que foca na questão, tá? Daquilo que a pessoa às vezes nem percebe que está fazendo. Então, a psicologia, ela foca na relação interpessoal, no comportamento, no desenvolvimento emocional. E os principais sintomas, tá? Vai percebendo. Depois você pega essa mensagem, escuta e anota. Tá bom? Dificuldades na comunicação. Tá tudo anotado, é por isso que eu estou lendo aqui. Tá bom? Eu não ia guardar tudo isso, pelo amor de Deus. Olha a minha barba branca. Respeita a barba branca. Tá? Dificuldade de comunicação, evasão de conversas, tá? Silêncio excessivo e agressividade verbal. Olha aí. Silêncio excessivo e agressividade verbal. Segundo, baixa autoestima, tudo na questão psicológica. Psicologia. A criança ou adolescente não se sente valorizado ou compreendido. Problemas escolares, queda no rendimento, desmotivação ou comportamentos desafiadores. Tá? Ansiedade e depressão, sintomas como tristeza persistente, isolamento, irritabilidade ou medos excessivos. Busca por validação externa, dependência excessiva de amizades ou, tá, de redes sociais para se sentir aceito. Às vezes o teu filho adolescente, pré-adolescente ou jovem está enquadrado nisso aqui. Tá bom? Está enquadrado nisso aqui. Deus abençoe que não. Posso ouvir um amém? Dentro da psicanálise. Tá? Que investiga o que? A psicanálise investiga aspectos inconscientes. Ok, pessoal? Se você for perguntar para um psicanalista qual a parte da minha mente, do meu eu, é o inconsciente, é a parte maior. A parte da sua consciência é só a ponta do iceberg.
Tá bom? A parte que você não sabe está lá embaixo. É por isso que o psicanalista, ele ouve você falar, e quando você pensa que ele vai dar o resultado, ele fala assim: mas por que você diz isso? Porque ele vai forçar você mesmo, de forma inconsciente, a descobrir aonde está o problema que você está enfrentando. Tá? Pessoa que às vezes é muito agitada, fechada, não se dá bem com a família. A primeira coisa que o psicanalista vai perguntar: é verdade? Você falou 1 hora, posso fazer uma pergunta para você? Aí a pessoa fala: pode. E ela vai falar assim: como era o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? A pessoa já vai voltar lá atrás e vai falar: puxa vida, agora eu estou entendendo. Tá certo? Então é mais ou menos por aí. Investiga aspectos inconscientes, tá certo? Da relação pais e filhos. Então vamos lá. Sintomas da área psicanalítica: angústia ou sentimento de abandono. Olha aí, mesmo sem causa aparente, a criança pode sentir que não é amada ou protegida, mesmo sem causa aparente. Tá certo? Segundo, formação de defesas psíquicas precoce, negação. E sabe o que acontece através desse tipo de negação? Repressão. A pessoa se fecha, sabe? A pessoa não aceita. A pessoa, sabe, se avestruza, ou seja, enfia a cabeça num buraco e o corpo está para fora e acha que está tudo bem. Terceiro lugar, condutas regressivas. O que é isso? Depois de 10, 12, 15 anos, de repente volta a fazer xixi na cama. Condutas regressivas, tá? Volta a ter. Tem pessoas aí que tem 30, 40 anos e ainda tem atitudes infantis. Ainda tem atitudes infantis, só falta se vestir de Emília e vir para o culto. E não é nem jovem nem adulto, às vezes se vestir de Barbie. O sonho é se vestir de Barbie. Tá certo? A psicanálise trata isso. Às vezes tem criança de 17, 18 anos aí, jovem de 17, 18 anos, com a mente infantilizada. Não é que está infantilizada, é que está vivendo um período infantilizado. E isso pode ser solucionado. E você consegue identificar, tá? Sintomas psicossomáticos. O que é sintoma psicossomático? Dores sem causa médica, ok? Como dores de cabeça, dor de barriga, que refletem em conflitos emocionais. Tem pessoa que tanto pensa que está doente, que daqui a pouco está tomando remédio, e o remédio que ela está tomando sem estar doente vai adoecer ela. Sente dores, sabe? Sente dores. E para concluir aqui, psicanálise: rompimento da identificação, dificuldade de se espelhar nos pais. E aí, irmão, quando chega nesse nível, sabe? Um filho não se espelhar no pai, que é o herói, tá? Quem é o primeiro príncipe que uma menina se apaixona? É o pai. Pergunta para uma criança: com quem você vai casar? Quem é seu namorado? É meu pai. Então, quando chega nesse nível, é porque realmente rompeu todos os níveis de falta de conexão entre pais e filhos. O pai não se espelha. O pai vai se espelhar no Messi. O filho, perdão, vai se espelhar no Messi. Vai se espelhar no Neymar. Vai se espelhar no MC qualquer coisa. Tá certo? Menos no pai ou na mãe. Por quê? Porque a falta de conexão dominou o dia a dia dessa família. Tá? Ela desconstrói sua identidade. No nível da psiquiatria, que eu já quero concluir aqui para entrar na mensagem, a psiquiatria olha para os sintomas clínicos e transtornos mentais, e eles podem surgir da desconexão familiar, tá certo? Às vezes não é nem uma causa física, mas ela pode surgir devido à falta de conexão da família, falta de diálogo, sabe? Falta de diálogo. O pai achar que está tudo bem, a mãe achar que está tudo bem, porque não falta nada para o filho, não falta nada para a filha, tá certo? Mas eu falei aqui semana passada, e eu não sei se todos vão lembrar, eu espero que pelo menos 2 lembrem. Qual é o maior presente que você pode dar para o teu filho?
a sua presença, a sua presença, a sua fala, ok? Sua fala. Então, problemas, transtornos de comportamento, TDAH. E quando eu falo TDAH, eu falo TDAH diagnosticado de fato. Porque qualquer criança hoje em dia, distraída, qualquer adolescente distraído, qualquer pessoa que esqueceu uma coisa ali, pronto, tem TDAH. Qualquer pessoa que não suporta um barulho um pouquinho mais alto, eu não estou falando de se generalizar não, gente. Qualquer um barulhinho um pouquinho mais alto, já tem, sabe, o TEA. E não é assim. Porque quem tem TEA na igreja, tem TEA em qualquer lugar. Quem tem TDAH na igreja, tem TDAH na escola, tem TDAH no casamento, na festa, no aniversário, em qualquer lugar. Mas tem gente que não, é só na igreja, ou é só na reunião da família, ou é só na escola, mas em qualquer outro lugar está bem. Isso não é. Isso é outro comportamento que precisa ser estudado. Amém? Tá? Então, transtorno, TDAH, olha, o TOD, que é o transtorno desafiador, opositor. Criança que às vezes é confundida, criança que foi... Posso falar? Posso, gente? Criança que o pai ou a mãe passa a mão na cabeça de qualquer coisa que faz. Criança, sabe, que tudo que aprende e vai fazer, o pai e a mãe deixa fazer. Aí quando vai para a casa de alguém, passa vergonha. Aí fala, tem TOD? Não. Não tem TOD. Está sendo só mal educada. Posso ouvir um amém? Não tem TOD. Está sendo só mal educada. Tá certo? Porque se eu em casa deixo na casa das pessoas, a criança vai querer fazer, porque acha que é normal. Amém, gente? Tá? Então, a psiquiatria explica isso. E o que eu estou falando, ele vai te dizer, porque eu pesquisei. Tá bom? Eu pesquisei, tá? Então, condutas antissociais. Condutas antissociais. Depressão e ansiedade infantil. Com sinais de apatia, medo excessivo, insônia e agitação. Ok? Às vezes, Senhor, repreende, Senhor, toda a perturbação nessa criança. Coloca a tua mão, Pai, dá um sono para essa criança em paz. Aí no outro dia alguém vai ligar e falar assim, pastor, minha criança dormiu que nem um anjo. Amém? Conexão. Distúrbios alimentares, anorexia, ou seja, não quer comer. Bulimia, come e vomita, faz força para vomitar. Compulsão e às vezes ligados à carência emocional. Às vezes não come ou vomita ou passa mal para chamar atenção, porque quer o afeto, um beijo, um abraço do pai, que às vezes está mais preocupado, sabe, com a conta, ou com o telefone que toca demais ou que não toca, sabe, está preocupado com qualquer coisa, menos com o filho. Uso precoce de substâncias, tentativa de preencher o vazio relacional. Risco de transtornos de personalidade em casos de negligência afetiva crônica. Tá? Olha aí, risco de transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. Pessoa que às vezes não sabe nem o que é, nem o que quer mais da vida, nem da onde veio, nem o que está lutando para ser, não sabe mais. Sabe? Não sabe. Esses dias eu vi, e hoje em dia vocês podem ver também em qualquer lugar, que onde eu vi eu não procurei, eu vi porque estava lá, tá certo? Um concurso de adestramento de seres humanos. Vou beber água. Um homem aqui e o outro lá de 4, com uma roupa de animal, e ele fazia assim e o ser humano virava. Irmão, a que ponto nós chegamos? A que ponto a humanidade está chegando? Pela falta de conexão, de afeto, de amor, sabe? E esse povo, gente, eles têm acesso a tudo isso. Qual é o tratamento clínico para tudo isso aí? Sabe? Terapia familiar, tá? Terapia individual, pais e filhos. Eu estou falando de tratamento clínico.
e educação emocional. Educação emocional, tá? Então isso daí já ajudaria esse povo a sair dessa casinha de maluco. Porque isso é uma casinha de maluco, tá? Mas o texto diz que esse povo de Malaquias, de Judá, não estava vivendo esta crise nesse nível, mas estava caminhando para tal. Falta de respeito, falta de amor, abandono, indiferença, falta de afeto. Ninguém quer saber mais de ninguém. O templo abandonado, cada um por si. Todo mundo buscando. Rico que tem dinheiro está comendo picanha. Pobre que não tem, irmão, está comendo ovo, chamando de picanha. Era tudo desse jeito. As coisas estavam assim, abandonadas. Ninguém respeitava ninguém. Aí Deus levanta Malaquias e fala: olha, mas ainda vou converter o coração dos pais aos filhos. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Tá ok? E aí por que que aquele povo estava, sabe? Por que que aqueles pais estavam desse jeito? Em primeiro lugar, porque as famílias estavam sem referencial de liderança. As famílias não tinham referencial de liderança dentro de casa. Porque os pais estavam há 100 anos já fora da Babilônia e não sabiam como recomeçar, porque ficaram 70 anos dentro de um cativeiro. Agora estou 100 anos aqui, mas tomou minha casa, eu ficava chorando. Roubaram o meu gado, vou ficar chorando. É porque tomaram minha plantação, eu vou ficar chorando. Não, enquanto nós ficamos chorando por aquilo que passou, Satanás está entregando aquilo que era para ser nosso na mão dos outros. Então nesta noite, em nome de Jesus, se você perdeu alguma coisa na tua família, relacionamento, se algo não foi bem ou não está bem, não é hora de ficar chorando, é hora de levantar as mãos para o céu, levantar a cabeça e dizer: Senhor, me enche do teu poder, que eu quero tomar posse de tudo que o Senhor tem preparado para mim e para minha casa. Aleluia. Olha aí, eu converterei o coração dos pais. Então os pais precisavam ouvir isso. Pais aqui não está simplesmente falando literal, está falando de uma geração mais experiente e uma geração menos experiente. Duas gerações. Eu não sei quantos anos você tem, pai. Mãe, eu não sei quantos anos você tem. E eu também não sei, vocês filhos, quantos anos têm. Mas está falando da geração que está passando e a geração que está se levantando. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Nós temos essas duas gerações aqui na igreja hoje. Hoje, eu estou com 54 anos. Irmão, sabe? Sem exaltação nenhuma, porque não sou eu digo a minha geração. Eu acho que nunca mais vai existir uma geração igual a nossa. Que nasceu em 60, 70, 75, nunca mais. Irmão, coloca um carro aí na porta, está sem fazer freio, eu vou lá fazer o freio. Precisa de abrir um poço, eu vou lá abrir o poço. Quebrou o cano lá, eu vou lá consertar o cano. Quebrou o chuveiro, eu vou lá consertar o chuveiro. Sabe? E eu digo a minha geração. Tá bom? Quebrou o acelerador do carro, coloca um arame, faz alguma coisa, senta na frente do carro, levanta o capô, você acelera aí, eu dirijo com a cabeça para fora. Irmão, a minha geração era isso aí. Então a geração de hoje não tem preparo para isso. Não tem preparo para essas coisas. E isso não é defeito delas. É porque a época é outra. A época é outra. Então os pais daquela época estavam desconectados com o filho que nem os de hoje. Por quê? Porque não entendiam o que estava acontecendo com os filhos na época deles.
Eles estavam presos no passado, presos naquilo que tinha. Quando eu fui levado para o cativeiro, eu tinha 100 cabeças de ovelha, eu tinha 3 camelos, eu tinha 12 mulas, eu tinha plantação, eu tinha uma casa, e eu fiquei 70 anos lá. Agora eu voltei e roubaram tudo, eu não tenho mais nada. Ficou preso no passado. A nossa geração, ei, você de barba branca, que está faltando cabelo na cabeça, mas está vivo aí e querendo viver mais, ainda dá tempo da gente correr atrás e voltar a estudar, prosperar, para mostrar para essa geração que está vindo aí, uma geração líquida, uma coisa de manhã, de tarde já é outra, que eles também conseguem, mesmo na época da tecnologia, a ser homens, sabe, firmados na palavra de Deus, homens compromissados com a família, homens que quando dá a palavra, cumpre. Aleluia, glória a Deus. Esses pais estavam assim, eles estavam com problemas porque não conheciam a nova geração, não entendiam a nova geração, não estavam atualizados. Poxa, meu, gente com 40 anos aí, 45 anos, com a minha idade, puxa, dá tempo de estudar ainda de novo. Olha para mim aqui, você que tá? Põe eu na tela. Dá tempo de estudar. Dá tempo de fazer uma faculdade. Faculdade de 2 anos, pagando 200 pau por mês, meu varão. Dá tempo. 200 conto, você compra 4 combos do McDonald's. Ô minha irmã, dá tempo de fazer uma faculdade de 2 anos, 2 anos e meio. Está pensando que vai morrer em 2 anos? Pensar que vai morrer em 2 anos, morre hoje logo. Faz isso não, é brincadeira. Pelo amor de Deus. Aí, você vai começar a entender melhor a cabeça dessa juventude, dos filhão que estão vindo aí. Nós estamos lutando aqui na igreja para formar jovens pregando, para soltar esse pessoal aí, sabe? Irmão, eu tô jovem demais para parar. E eu já não estou mais tão novo para querer me enfiar nessa patota deles aí. Então eu e você, a nossa idade, pai e mãe aí, você precisa entender o que Deus já me fez entender. Eu já falei para minha esposa, eu falei assim, eu sou a geração da transição. Então eu estou jovem para parar, mas eu não consigo mais alcançar eles. Então eu tenho que preparar eles para daqui a pouco fazer assim, passa aqui, toma o bastão, vai lá guerrear que nem Josué. Eu vou ficar em cima da montanha com as mãos levantadas e 2 me ajudando a segurar os braços. Calaceira emendai. Aleluia. Sabe, senão eu vou ficar maluco. Por falta de conexão, eu não vou ter condição de conversar com as minhas filhas, com meus genros. E você igual. Shortinho azul, com 2 listas brancas do lado, camisa curta, deitado no sofá, com a barrigona para cima, esperando anoitecer para ir para o quarto. Não. E os filhos lá, sabe, tentando fazer as coisas, mas o negócio é aqui. Porque a galerinha de hoje, me perdoe, não é maldade, mas a galerinha de hoje é só aqui. Tudo que vai fazer é aqui. Se pedir para escrever um texto, eles morrem. Não sabem nem como seguram uma caneta. Porque é tudo aqui. O pessoal que é formado em TI, eu estou mentindo? Não estou formado em TI, programação, está aí, ó. E é defeito deles? Não. Agora eles precisam entender que tem uma galera mais experiente que eles, que quer também dar uma encostada neles, sabe? Se conectar um pouco mais, para poder dizer para eles, ó, você é bom nisso, mas tem coisa que você não chega nem perto, então vamos unir. Eu quero aprender um pouco aí, e você me ensina um pouco desse trem aí, para eu ficar mais atualizado. Conectado aqui na terra, porque Jesus disse para Pedro o quê? Tudo que vocês conectarem aqui embaixo, no céu, será conectado. Então essa conexão é sadia, e tem que começar dentro da nossa casa. Então eles não estavam atualizados para a vida após cativeiro.
porque ficaram influenciados com outras culturas. Agora, por que isso não começou em casa? Por falta de algo chamado amor. Porque o amor por si só me faz compreender se meu filho está bem. Pais e mães, você consegue perceber se o seu filho e sua filha está bem ou está mal? Se nós conseguimos, eles também conseguiam. E por que não teve a ação? Por falta de amor. Mas que o Senhor essa noite, em nome de Jesus o Cristo, aleluia, derrame um batismo de amor na nossa vida hoje aqui. Aleluia. Porque o amor por si só já tem o poder de revelar se as coisas estão bem ou não. Aleluia. Eles estavam tão preocupados que estavam transferindo responsabilidade para os outros. Transferindo responsabilidade para os outros. Ah, meu filho está aí, legal, vai ajudando aí que eu estou correndo atrás de outras coisas, vai ajudando, vai fazendo para mim aí o meu papel de pai e de mãe. Eles estavam preocupados em dar, não assim ser, e nós estamos preocupados em ser. Se der para abençoar, vamos abençoar, mas a maior herança que você dá para o teu filho é o teu legado, é o exemplo, que ele vai olhar e falar assim: meu pai é o cara, a minha mãe é a maior mulher que já existiu nessa terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você vai ver seu filho ou sua filha amanhã encher a boca para falar de você. Encher a boca para falar de você. Mas o que você foi? Eu fui um reciclador. Eu passava com o carrinho na porta da igreja, pegando reciclagem. Quando seu filho falar de você, fala: não, meu pai não foi um reciclador, ele foi o maior reciclador que passou na frente dessa igreja. Sabe? Não importa. Mas ele vai olhar para você e falar: minha mãe, ela limpava a casa, era diarista, mas nunca ninguém limpou uma casa igual minha mãe limpava. Vai se espelhar. Você pode ser o juiz que ele vai se espelhar, como a pessoa que trabalha de servente de pedreiro, mas faz o melhor. Glória a Deus. Então seja o melhor naquilo que você faz. Glória a Deus. Seja o melhor naquilo que você faz. Bendito é o nome do Senhor. Conexão. Tá certo? E o que os filhos não compreendiam nos pais? Seus pais estavam numa crise existencial. Ei, filharada, filhos da igreja, entenda que às vezes o seu pai, ele não é que ele não quer, às vezes ele não consegue. O corpo já não ajuda mais. Pessoal, pastor, vamos jogar bola lá com a gente. O senhor é o nosso artilheiro. Irmão, eu vou na quadra, eu sei fazer tudo, só que eu não consigo fazer nada. Então, pastor, você é o cara, lá na frente, o Rafa esses dias lá na porta, ele está lá. Pastor, se o senhor está lá na frente, nós tínhamos ganhado. Eu falei, só se for no psicológico. O pessoal ia falar: é o pastor, não vou encostar nele. Alguns anos atrás nós fomos jogar aqui no campeonato. Aí eu com aquele jeito de artilheiro, né? Ainda tem 10 minutos. Irmão, o gol estava atrás de mim. Aí a bola veio assim. Quando a bola chegou em mim, eu dei um totozinho na bola, para as mulheres saberem, um toquinho, né? A bola subiu dessa altura, irmão. Eu falei: é agora. Só que eu esqueci que na época eu estava com 120 e poucos quilos. E eu dei aquela bicicleta, irmão. A bola foi lá na rede, mas não dessa, naquela que foi lá na rede, irmão. E eu caí no chão, irmão, e para eu levantar. E eu fiquei mais de 2 meses com essa lateral preta. Aí eu vi, não tem jeito, não dá mais. Tentei algumas outras vezes, mas piorou. Então, você, galerinha, está chegando agora, essa nova geração. Nós estamos em qual geração agora? Eu acho que eu sou da milênio, é isso? É isso? Não, é uma antes, né? Tem a Z, hoje é a alfa, né? Geração alfa já está passando. Está passando, irmão. Geração alfa já está indo. A Z foi a anterior, né? Depois foi a X, né? Antes foi a X. Eu acho que eu sou da milênio, hein? A milênio acho que foi até 85, não foi? É. Quem depois lembrar, me passa. Eu nasci em 70. Não tenho medo de falar a minha idade. Tá certo? Nasci em 70, onde nasceram as lendas. Eu estou falando porque eu vi numa camisa, tá?
Não é porque eu vi na camisa. Tá? Então, vocês têm que ter um pouco de paciência também. A gente quer, é verdade. Mas tem hora que a gente não consegue. Às vezes eu peço um negócio para minha filha fazer lá e de repente veio um monte de código. Sabe, tipo uma imagem, pede fazer uma imagem, de repente chega a imagem e não vem a imagem, vem os códigos. Meu, que código é esse? Não, pai, é só fazer o download, não sei o quê. Mas tem que clicar onde? Clica lá e depois. Não, aí vai para a nuvem. Foi para uma nuvem, eu não sei voar. Sabe? Então, é um pouquinho de paciência. Pais, repitam comigo assim: meus filhos, eu prometo, nós prometemos que vamos nos conectar mais, que vamos correr atrás, que vamos parar de olhar para trás e vamos correr atrás do tempo perdido para nos conectar melhor com vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, os pais haviam perdido a identidade. Quer ver uma coisa só? A profissão do sonho de 15 anos atrás, dentro de uma metalúrgica, quem pode me falar? Fala bem alto para sair lá no áudio. Ferramenteiro. Enquanto eu ganhava R$ 5,72 por hora na Volkswagen, um ferramenteiro ganhava 21. Certo? Do meu setor eu era o que ganhava o penúltimo grau. Um ferramenteiro ganhava R$ 21. Tá certo? Quem hoje vai correr atrás de ser ferramenteiro, não desprezando não, que é uma ótima profissão, ainda ganha bem. Quem? Ninguém. Cursos era de ajustador mecânico, eletricista industrial, eletricista de manutenção. Tá certo? Hoje em dia, gente, ninguém quer mais descascar fio, apertar parafuso. Ninguém quer mais ficar na máquina, operador de torno CNC, que eu sei trabalhar, sabe? Ninguém quer mais nada disso. Por quê? Porque existem coisas muito mais tranquilas, que ganham 3, 4, 5, 10 vezes mais. E está errado? Não está. Não está errado. Mas vocês precisam entender que a gente está um pouco mais lento, mas nós vamos nos esforçar. Agora os filhos, sabe, precisam entender que a nossa identidade hoje, sabe, ela está um pouco desconfigurada. Parece aquela foto da identidade mesmo que precisa trocar, sabe? Quando você vai no aeroporto assim, uma pessoa fala: não, com essa identidade você não voa, não dá para ver que é você. Tá certo? Então vocês precisam nos ajudar também nisso, porque essa conexão vai ser restaurada. Eu vou repetir. Teve alguém ali com gripe que entendeu. Essa conexão vai ser restaurada. Aquilo tudo era novo para os pais. Filhos, repitam comigo assim: meus pais queridos, nós prometemos que vamos fazer a nossa parte e vamos nos aproximar. Você não vai aproximar de lugar nenhum desse jeito aí. Fala assim: que vamos nos aproximar, que vamos fazer um esforço para fazer vocês recuperarem a identidade de guerreiro que vocês são e de guerreiras que nós nos espelhamos. Os pais podem aplaudir agora, né? Gente, é assim que surgem os traumas familiares. É assim. Se não acontecer isso, os traumas estão aí. Quais são as soluções bíblicas para isso? Primeiro, amor incondicional. Dá para colocar na tela para nós aí? 1 Coríntios 13, 4 a 7. Diga assim: amor incondicional. Irmão, não interessa
Não interessa quem é teu, não interessa nesse contexto, me entenda. Quem é o teu filho ou tua filha, o jeito dele ou o jeito dela, o grau, o nível intelectual, sabe, o que faz da vida, as suas opções, não interessa. Você precisa amar. Biblicamente você tem que amar, amar, amar. Não importa se está dando trabalho, se não dá, você tem que amar, porque o amor cura, o amor reconecta, o amor opera milagre, o amor sara ferido, o amor fecha ferida, o amor levanta o que está caído, ressuscita morto, o amor faz. Olha o que o apóstolo Paulo falou: o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha aí, tudo sofre, diga assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diga assim: ô bendito amor de Deus. Diga assim: vem sobre mim, amor de Deus. Aleluia. Tá certo? Então acolha seus filhos. Acolha seus filhos, mesmo em meio, e não importa quantas falhas tenham. Tá certo? No ano de 2017, a minha filha Nayara, que canta aqui no louvor, que trabalha na mídia, e eu vou falar porque ela me autorizou, senão não falaria. Um dia ela tinha terminado um relacionamento abusivo de 5 anos. É isso, né, amor? 5 anos. Nesse período ela fechou o braço de tatuagem, tatuagem nas costas. Influência. Vontade também, mas influência. E ela fala: pai, eu quero fazer uma tatuagem. Eu falei: só vai fazer tatuagem quando você tiver 18 anos, que você decidir por você. Quando ela fez 18 anos, falou: pai, posso fazer? Eu falei: pode fazer, o braço é teu. E falaria de novo, que ela é dona da vida dela. Agora falar que filha, vai lá fazer, eu não vou fazer. Se você quiser fazer, você faz. Não vou te condenar por isso. É minha filha do meu jeito. Terminou um relacionamento de 5 anos, relacionamento abusivo. Só dentro do quarto, não saía para lugar nenhum. Muitos irmãos aqui conheceram na época. Um dia eu chego em casa, a Sandra está chorando, desesperada, com um papel na mão. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: lê aí. Aí no papel estava escrito: pai e mãe, eu estou escrevendo essa carta em tom de despedida. Ia fazer, eu não sei, mas o tom era de despedida. Estou fazendo essa carta porque eu quero agradecer, vocês são os melhores pais do mundo. Mas a minha irmã, a Ohana, ela vai dar alegria para vocês que eu não consegui dar. Porque eu só trago tristeza para vocês e não consigo ser feliz. Então, pai e mãe, eu agradeço por tudo, mas eu não consegui ser a filha que vocês desejam, que vocês queriam que eu fosse. Eu não consegui, eu queria muito. Cheguei em casa desesperada, chorando. Eu falei: mas que diabo é isso? Peguei a carta. Cadê ela? Está lá. Falei: Nayara, vem aqui. Ela sentou, falei: senta aí. Eu falei: quantas vezes a gente falou que esse relacionamento não era de Deus? Bastante vezes, pai, chorando. E ela já tinha quantos anos, amor? 2017. Tinha acho que uns 25, por aí. Não era criança, não. Se afastou da igreja, porque o ministério que eu estava me mudava. 2 anos aqui, 2 anos lá. E ela falou: pai, eu vou ficar perto de casa na igreja quadrangular, porque toda vez que eu faço amizade, com 17 anos, ficou nessa igreja e acabou se afastando. E aí começou esse namoro. E eu falei: por que você escreveu essa carta? Não, porque é verdade. É verdade, eu não sirvo para nada, tudo que eu faço dá errado, só causo tristeza para vocês. E minha vida é isso aí. Aí eu falei assim: você não pensou na sua mãe não, lendo essa carta? Ela falou: não, ela pensou que eu ia ser mais maleável. Só que eu estava cheio de Deus. Eu falei assim: quantas vezes a gente falou para você voltar para a igreja e você não volta? Quantas vezes a gente falou que esse namoro não era de Deus? Isso foi pontuando. Ela foi só tremendo, chorando.
Aí ela falou assim, eu falei assim, vamos para a igreja com a gente. Ela falou, não pai, eu não vou, o pessoal vai me acusar. Eu estou cheio de tatuagem no braço, no pescoço, nas costas. Eu falei assim, quantas vezes você me viu no púlpito ou na igreja, falando mal de alguém da igreja que tem tatuagem? Eu falei, tem um monte de gente na igreja que tem tatuagem. Todo mundo na igreja ama você mesmo sem você ir, porque vem aqui em casa e vê você. Eu falei, então você teve personalidade para falar, para passar por cima da ordem minha e da sua mãe, a respeito do namoro, de muitas coisas. Então tenha personalidade agora de assumir os seus BO. Você não fez tatuagem? Tira a blusa de manga comprida que você está usando faz tempo já, escondendo de mim e da sua mãe, que a gente não é bobo. Tira. Põe uma camiseta sem manga e vamos para a igreja, para todo mundo ver quem é você. Você tem que mostrar quem você é, não quem os outros querem que você seja. Porque lá ninguém vai te acusar. Porque eu, como pastor da igreja, eu nunca acusei ninguém. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Ele que morreu na cruz por ela e por você também. Tá? E falei, vai lá conversar com a sua mãe. E a partir de hoje, levanta a tua cabeça e vamos servir a Deus. Nunca mais se afastou de Jesus. Nunca mais se afastou de Jesus. A minha experiência pode não ser a sua, pai. Mas se algo parecido está acontecendo com você, e você está cheio de dedo para conversar com seu filho e com a sua filha, você corre o risco de perder mesmo. Tenha coragem. Deus colocou o seu filho e sua filha sob tua responsabilidade. Você é luzeiro dentro de casa para os teus filhos, sabe? Tem autoridade com amor. O amor, é o amor. É o amor, que eu chamei ela e doeu mais em mim do que nela, sabe? Mas curou a ferida, tá certo? Ela falou, nunca vou casar, já está casada, para a glória do nome do Senhor. Tá certo? Glória a Deus. Já viajou para fora do país. Deus preparou um monte de coisa boa para ela. Por quê? Porque quando pensou que estava tudo acabado, o amor resolveu o problema. E esse amor tem nome. O amor não é sentimento. O amor é aquele que morreu na cruz. Aleluia, é Ele que pode mudar a história da tua família, a história do teu filho, da tua filha, da tua casa. Aleluia, então entra por este caminho. Se tiver que chamar a atenção, senta na tua frente. Aleluia, seja direto, haja como o pai, como a mãe. Porque Deus vai te dar palavra, direção, e Deus vai derramar cura naquele lugar. Fica de pé, por favor. Eu já passei da hora, gente. Em primeiro lugar, amor incondicional. Pode subir o louvor, vai dar tempo para vocês cantar aqui um, tá? Já vou terminar, não vou nem comentar mais. Segundo, ensinar com graça e firmeza. Graça e firmeza. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem eles na disciplina e na instrução do Senhor. Cria na disciplina. Certo? Cria na disciplina. Às vezes eu pregando esse tipo de mensagem, de sermão aqui, às vezes tem algumas palavras que são um pouco duras, mas eu estou replicando o que a Bíblia está dizendo. Cria na disciplina do Senhor, na instrução do Senhor. Amém? Cria, porque você vai colher frutos que vão glorificar o nome do Senhor amanhã. Amém? Tá? Terceiro, é necessário perdão e reconciliação. Perdão e reconciliação. Aleluia. Se tem ponte quebrada na tua casa, na tua família, perdoa. Reconcilia. Tem gente que eu perdoei na minha trajetória cristã, mas eu não tenho relacionamento até hoje. Ai, pastor, para perdoar de verdade tem que ter relacionamento. Aonde você leu isso? Quem disse isso? Uma pessoa que traiu minha confiança está perdoada, mas se eu trouxer para o meu convívio de novo, eu sou burro. Então está perdoada, está liberada, mas eu não preciso conviver de novo, até porque não tem nem motivo para isso. Ok? Agora, quando se trata de dentro da sua casa, aí você não tem opção não. É família, é filho, é marido, é esposa. Aleluia. É escolha. Amor é escolha. Amém, gente? Certo? Quarto lugar,
Tempo de qualidade e presença intencional. Tempo de qualidade. Você tem que preparar, tá certo? Você tem que preparar momentos para estar juntos. Prepare momentos. Ah, que legal, hein? Deu certo, todo mundo junto aqui hoje. Deu certo? Deu certo? Coincidência, hein? Todo mundo aqui hoje. Difícil acontecer. Coincidência? Não. Sabe? Houve alguém por trás preparando tudo. Amém? Tem uma família que eu conheço. É que tem certas coisas que está todo mundo junto assim, que às vezes a pessoa não quer, né? Quer um pouco. Quer descansar um pouco, né? Aí tem uma família que eu conheço que um dia compraram passagem. Só a família. Compraram passagem. E o restante da família sempre estava junto. Aí eles falaram, vamos comprar passagem escondido. Vamos passear. Quando entraram no ônibus, tá sentado, aí de repente lá no fundo, surpresa! Seria cômico se não fosse trágico e verdadeiro. Entendeu? Então tem hora que você quer dar uma escapada mesmo, tá? Mas seja intencional. Reúna seus filhos, sua família de forma intencional ao redor da mesa, sabe? Dê gargalhada. Olhe no chão com seus filhos. Ah, meu filho é moço, pega no colo. Tá certo? Você vai ver que a sua vida vai superar todas as suas expectativas. Glória a Deus. Amém, gente? Você pode dar um glória a Deus?